Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou receber hoje a Karina, que também é psicóloga, e a gente vai bater um papo sobre comportamento, alteração de comportamento, e vamos falar um pouquinho então de neurociência, de psicologia. A Karina já entrou aqui, eu vou colocar ela conosco. Oi para todo mundo que está entrando. Prontinho, consegui adicionar a Karina aqui conosco. Tudo bom? Eba! Tudo bom, Nath? Tudo e você? Também, tudo bem. Vamos falar então um pouquinho. Tem gente já aqui com a gente. Vamos mandar Sejam todas aviãozinho muito aí, ó. bem-vindas. A gente pode mandar um aviãozinho para chamar a galera. Tá bom? A gente vai falar de mudança de comportamento, né? Vamos sim. Bater um papo, até que quem tiver alguma dificuldade e quiser perguntar alguma coisa, a gente também vai ficar disponível para responder, né? Fiquem à vontade, tá? A ideia aqui, na verdade, é de muita interação. A gente não tá fazendo esse conteúdo, a gente quer fazer um conteúdo que acesse todos os públicos, então a gente vai trazer uma linguagem, sim, técnica, mas a gente vai mesclar isso com o nosso dia a dia, para que não fique uma aula, um simpósio de medicina, que eu acho que não é essa a nossa intenção, pelo contrário, é falar com as pessoas em geral e de ter interação com vocês. Então, quanto mais coisa vocês puderem mandar, melhor. Até porque a gente não fez roteiro. Eu pensei em algumas coisinhas para falar, para conseguir introduzir o assunto, o pessoal ficar um pouquinho inteirado, mas aí conforme vocês forem tendo dúvida ou quiserem fazer comentário, por favor, a ideia é essa, de interagir com todo mundo. Acho que a nossa ideia, né, que a gente estava conversando, Nath, também, essa é a primeira live de algumas semanais que a gente vai fazer, de trazer as dificuldades que as pessoas têm, bater um papo mesmo e orientar o que a gente puder ajudar. Né? Duas Exatamente. Boa estudiosas de noite. comportamento aqui. Bom, eu e a Karina, a gente trouxe como primeiro tema da nossa série de lives falar sobre comportamento. E a gente quer trazer para vocês, então, um pouquinho sobre a parte biológica, né, da formação de um comportamento, mas depois a gente vai falar um pouquinho da parte prática, da parte, digamos, um pouco mais clínica, mais psicológica da formação de comportamento. Eu vou, como eu falei anteriormente, vou tentar trazer uma linguagem que seja mais acessível, que tenha mais a ver com o nosso dia a dia. E aí, mesmo assim, se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Pode falar o que quiser, enfim, quiser comentar. Quando a gente forma um comportamento, na verdade, o que está acontecendo é que as nossas sinapses, ou seja, a comunicação entre os nossos neurônios, ela está se fortalecendo, numa forma de dizer assim, mais leigamente. Então, quando a gente fortalece aquela conexão, a gente faz com que alguns neurotransmissores que geram prazer no nosso corpo, eles sejam ativados. E isso é o que a gente chama de reforçador. Lembra quando a gente fala assim, não fica abraçando a criança quando ela faz birra, porque senão você reforça esse tipo de comportamento? É mais ou menos isso. A gente tem alguns reforçadores, mas esses reforçadores, eles vêm da dopamina, da serotonina, que são esses neurotransmissores que estão vinculados com o nosso prazer. E algumas vezes também do glutamato. Então, biologicamente, o que acontece no nosso cérebro é isso, né? De uma forma muito mais complexa, que não cabe aqui a gente trazer, porque senão vai ficar uma live muito chata. Mas a gente vai fazer com que jorre mais prazer no nosso cérebro vai querer mais daquilo. Então, toda vez que eu tenho uma coisa que me faz bem, eu quero mais. Que é a tal história que a gente escuta das drogas, né? As pessoas começam a usar droga, depois elas vão buscando sempre sentir aquele prazer inicial que elas tiveram com o uso de droga. Elas vão tentando aumentar e aumentar esses níveis de dopamina que são liberados. E no nosso Isso. dia a dia... por favor, Cá, coloca o que Não, você eu quiser. estava lembrando aqui que a gente pode falar de hábitos e a gente pode falar de vício,
Mas o que a gente está querendo dizer é, acho que o tema até é qualquer coisa que você faça hoje de forma mais automática, que você não precisa pensar muito, né? Então, às vezes, escovar o dente é uma coisa que você não pensa mais, você simplesmente levanta e escova o dente, e isso já é um hábito. É um hábito, a gente chama de saudável, porque tá te fazendo bem. Mas a gente pode conversar dos hábitos que não são saudáveis. E o que a Nath está trazendo, quando ela fala de prazer, muitas vezes está relacionado a vício. Que são os comportamentos que dão muito prazer e a gente quer repetir. Por exemplo, quem aqui tem o vício de chocolate? Você tem também, Nath? Pô, lógico. Né? Fala uma coisa que você é viciada, assim, né? Que o seu cérebro se viciou em fazer por Coca-Cola. conta do Eu prazer. adoro Coca-Cola. Gosto muito, muito de tomar Coca, mas eu gosto de uma coisa de jogar. Jogar no tablet, eu gosto de jogar no celular, eu gosto muito. Principalmente se eu estiver assistindo televisão, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de ficar só assistindo, eu gosto de ficar assistindo e jogando. Então eu não Então, acabo não legal. prestando atenção em nenhuma coisa nem na outra, porque eu fico enchendo de estímulo e eu sei que é uma coisa que muita gente faz, assim, porque eu vejo muita gente sentar para assistir televisão e pegar o celular e ficar jogando. E eu gosto muito de jogar, principalmente jogo de raciocínio, jogos que são muito difíceis e complexos de resolver. Uhum. Você sabe qual é um vício meu que eu dei nome de vício esses dias? Ah, estudar. Eu vi nos seus stories. Cara, ele é um vício, porque qualquer momento que eu esteja parada, tipo, tipo, tem um livro aqui, tem um livro aqui, é um negócio assim. Só que ninguém chamaria de vício porque é uma coisa positiva, mas é um vício, porque às vezes eu quero descansar, mas eu não consigo porque eu pego um livro para estudar, né? Então é legal a gente prestar atenção quais são os comportamentos que a gente tem e que eles são prazerosos a ponto da gente ficar repetindo. Você falou da Coca, eu falei do chocolate, eu falei do meu estudo, você falou do jogo. Se alguém quiser colocar qual é o vício que tem aqui, acho que é legal para a gente conhecer, porque meio que a gente tem uns vícios muito parecidos, né? Ah, tem um outro vício bem importante aqui. Quem é que tem um vício em celular? Ah, Você tem, muita Nath? gente. Você vê. Tá, bastante gente tá falando aqui de chocolate, quando a gente falou. Não tenho muito não do celular. Eu fico o dia inteiro sem mexer. Eu me sinto mais obrigada a mexer no celular do que com vontade de, porque eu fico atenta para ver se tem alguma coisa no WhatsApp que seja muito importante. Mas como eu atendo muito presencialmente, então às vezes eu fico 4, 5 horas sem tocar no celular, assim, eu nem olho. Eu deixo ele, mas às vezes no intervalo e outro eu acabo pegando porque eu fico vendo se alguém mandou alguma coisa. Legal. Sabe um vício que eu pensei aqui? Pensei até numa pessoa que está aqui na live. Um vício que a gente não fala, mas pode ser chamado de vício. A gente pode ser viciada numa pessoa, né? Num relacionamento Ou que num trabalho. sim, pode ser viciada em trabalho também, né? Os workaholic da vida. E aí, acho que eu não sei o que, que a pessoa tem mais, o que, que vocês têm mais interesse em saber, se como muda um hábito, como se forma um hábito. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, porque a gente está aqui para vocês. Mas hoje eu estava conversando, Nath, com um paciente meu sobre como que se cria um hábito. E eu expliquei de uma forma bem simples. Não sei aqui quem dirige, mas é exatamente como se dirige. A primeira vez que você entra num carro, você não sabe para onde você olha. Você não sabe se você muda a marcha, se você aperta a embreagem, se você olha no espelhinho, se você põe o cinto, tudo é muito, né, muito novo. Isso, do ponto de vista neurológico, é tipo um monte de neurônio que nem se conhece ainda e está começando a se conectar. Depois que a gente começa a dirigir, quanto mais a gente faz aquilo, mais conexões vão se formando. E essas conexões, se a gente pratica demais, elas ficam tão fixas
que a gente não precisa mais pensar sobre elas, elas simplesmente acontecem. E eu disse para ele que basta a gente abrir a porta do carro que os neurônios já fazem assim: ah, ela vai dirigir. E ele já lembra tudo, onde você põe o pé, onde você põe o cinto e tudo mais, né? E olha, Kai, isso é tão incrível que eu estava falando isso com um paciente meu hoje também, de uma forma diferente. A gente estava falando, eu troquei de sala aqui, só que eu estou trabalhando no mesmo prédio que eu trabalhava. E todos os dias, quando eu chego, eu vou para o quinto andar. Todos os dias. Só que já faz 2 meses que eu estou nessa sala, não é pouco tempo, vindo de segunda a sábado, todos os dias. E eu vou pro quinto andar. Aí eu pego e falo assim, nossa, eu tô no quinto. Aí eu desço. Aí se eu tiver que pedir uma comida, eu subo pro quinto andar. Eu falo, ai meu Deus, por que que eu... Aí eu comecei a subir de escada. Falei, não, toda vez que eu chegar, eu vou subir de escada, só vou de escada. Como é o primeiro andar, não custa nada. Mas da garagem pro térreo, não tem como. Eu preciso da garagem, eu preciso subir direto. E aí, direto, eu subo pro quinto andar. Por quê? Porque tá tão automático que eu não penso. Então, o que que eu tenho feito? Eu preciso, na hora que eu pego a chave do consultório, eu preciso lembrar, estou no primeiro andar, não estou no quinto andar. Senão eu vou direto. Por quê? Porque eu estou no mesmo elevador. Então, para o meu cérebro, eu não pensei para fazer, eu só fiz. Isso. Que é isso, né? Toda vez que a gente pergunta uma informação para uma pessoa, se a gente tivesse a capacidade de colocar uma câmera e ver o que está acontecendo ali, é a mesma rede de neurônios que está conectada que vai responder sempre aquela pergunta. Então, Isso, eu eu conectei adorei os essa meus ideia. neurônios para o quinto andar. E eu preciso fazer uma neuromodulação no meu cérebro para que eu consiga entender que agora eu estou no primeiro andar e não mais no quinto. Não, e olha só, você falou uma coisa tão legal que eu acho que a gente já vai começar a dar uma dica de como fazer uma mudança de comportamento. Você falou rápido, mas eu acho que quem ouviu vai pegar. A Nath disse que se ela não pensar, ela vai fazer o que ela fazia antes. Ela vai entrar no prédio e vai no conjunto dela anterior, porque tá tudo muito ligado. Ela disse assim: eu preciso prestar atenção para lembrar que eu não estou mais lá. Então, quando a gente quer fazer uma mudança de comportamento, a primeira coisa que a gente precisa é atenção. Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai se comportar como a gente está acostumada. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. É um aprendizado, mudar um comportamento é um aprendizado ativo. Vocês sabem a diferença de um aprendizado passivo e um aprendizado ativo? O aprendizado passivo é aquele que a gente aprende muito quando é pequenininha. Tipo, vocês aprenderam a falar português. E vocês nem precisaram fazer esforço para isso. Vocês não tiveram a intenção de aprender português. Vocês simplesmente aprenderam porque o ambiente trouxe. Assim, a Carol Vera diz que sabe, porque eu acabei de dar uma aula lá. O aprendizado passivo, ele acontece sem você perceber. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar português e não precisou pensar. O Ale, Eles tá perguntando perguntaram se a atenção atenção é saído automático. exato. É. Então, o aprendizado ativo, Ale, é quando você precisa, você quer aprender, você quer modificar, então você vai precisar olhar para aquilo. Se vocês quiserem aprender japonês agora e não aprenderam com 3 anos de forma passiva, ó a mudança de comportamento para aprender, ó. Vai ter que, né? Vai ter que buscar neurônio para começar a fazer ligação nova. Tem uma explicação sobre aprendizado que eu gosto, é uma explicação mais leiga, mas na verdade é como se constrói o aprendizado, né? A primeira coisa é que você não sabe que não sabe. Então você vê alguém dirigindo e você pensa, é fácil, eu sou capaz de fazer isso. E aí, quando você senta ali no lugar do motorista, você fala, caramba, são tantas coisas que eu tenho que prestar atenção, e aí você passa a saber que você não sabe. E para saber, você precisa prestar muita atenção. E você consolida aquele aprendizado quando você passa a fazer sem pensar. Então, eu sei que eu sei. Então, primeiro eu não sei que eu não sei, depois eu sei que eu não sei e depois eu sei que eu sei. E aí você passa pelas 3 escalas e realmente, quando você faz sem pensar, é que você está dirigindo.
Porque quando você tem que pensar, eu tenho que olhar o retrovisor, eu tenho que trocar de marcha, eu tenho que fazer. Você não tá ainda. Você está aprendendo. E Mas você você está ainda não fazendo aprendeu. ligação. É isso mesmo. E aí, você sabe que eu estava falando com esse mesmo paciente, por quê? Porque eu estou trabalhando com ele de fazer mudança na história de vida dele. É um cara jovem, casado, enfim, com uma super potência para ter uma vida super saudável, mas está muito mais na bebida e tudo mais. E aí, tá comigo mais ou menos uns 2 meses e meio e começou a fazer atividade física. Tô empurrando mesmo para fazer atividade física. E ele falou assim para mim, nossa, eu tô com muito. Ele não falou exatamente isso, tá? Mas eu entendi que ele estava com muito medo, porque ao invés de curtir a felicidade de já estar conseguindo fazer atividade física, que é um super ganho para quem não estava fazendo, ele falou: ah, eu tenho medo de parar, porque às vezes eu começo algumas coisas e eu paro. E eu acho que isso é algo que muita gente que está aqui já sentiu também. Ah, começa um regime e para, começa uma atividade física e para. Então, qual? Eu queria que você falasse, eu vou falar também, na sua opinião, tá? Do que você aprendeu de psicologia, neurociência. O que você acha que ajuda uma pessoa a mudar o hábito dela, Nath? Você pode até lembrar de alguma mudança que você mesmo fez. Que aqui é tudo ao vivo, né? Eu vou te O que falar o você acha caminho que eu que. uso com os meus pacientes, tá bom? Tá bom. A primeira coisa que a gente faz, eu aqui no consultório, tá? Meu método, minha forma de trabalho, deixando isso bem claro. Primeiro a gente alinha o objetivo, ou seja, o que você quer, né? E aí eu vou trazer um exemplo bem bobo, mas é metaforicamente, tá? Ah, eu quero não deixar mais coisas espalhadas pela casa. Uma coisa bem simples, assim, porque eu chego e acabo deixando meu sapato pela casa, tiro a roupa, vou tomar banho e deixo as coisas bagunçadas, e isso vai deixando minha casa bagunçada, é uma coisa que eu quero mudar. A primeira coisa que eu trabalho com a pessoa é, primeiro, como que ela poderia fazer para mudar isso? Então, de que forma que estrategicamente mesmo poderia se tornar mais fácil dela levar essa roupa até o cesto, dela ter um espaço onde ela pudesse deixar o sapato, para criar facilidade. Porque se tudo for muito difícil, fica mais difícil, pelo menos no começo, até que a gente possa ir repetindo, repetindo. Depois, todo hábito tem um ganho. E isso é a coisa que eu acho que é mais importante. Então, todas as vezes da minha vida que eu precisei mudar alguma coisa, eu precisei entender o que eu estava ganhando, tá? E eu fiz uma mudança dessa recentemente na minha vida. Eu malhei muitos anos e eu parei depois muitos anos, porque, enfim, faculdade, pós-graduação e nananã. E aí eu fui no casamento da minha irmã na praia e eu vi minhas fotos e não gostei. Eu fiquei muito triste com o jeito como eu tava. Achei que eu não tava legal, não gostei. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma plástica, né? E aí eu fiquei reclamando, reclamando daquilo e pensei assim, meu, por que eu não faço alguma coisa para mudar, né? Por que eu não volto a malhar? Porque eu não gostei de como eu tava flácida e tudo mais. E aí eu pensei assim, ah, não vou malhar porque eu não tenho tempo. Que horas que eu vou fazer isso? E aí me veio, vai antes de trabalhar. E eu pensei, nossa, vou acordar 5 horas, eu já acordo 6 horas, volto para casa quase 10 horas da noite, não sei o quê. Mas se fosse para trabalho, eu viria. Porque durante 2 anos da minha vida eu atendi na Santa Casa e eu acordava. Eu tava lá 7 horas da manhã, sem nenhuma vez eu cheguei atrasada, nem se eu precisasse acordar 4h40 eu acordava para tomar banho, me arrumar para ir. E aí eu falei, agora para fazer algo para mim, então eu tentei pensar no ganho que eu estava tendo em ficar dormindo, por que que aquilo era positivo e o que que eu ia ganhar para poder equivaler. Tentando fazer de uma forma que fosse gostoso. Então, na academia é um tempo também de relaxar. Parece muito louco, assim. Mas não é, porque na hora que eu tô na esteira, eu fico escutando alguma coisa, às vezes alguma meditação, às vezes. Então eu não tô. Eu vou também, assim, fazendo alguma Você não vai coisa para de sofrer, né? respiração. Eu faço respiração, eu fico. Aí na hora que eu vou fazer abdominal, eu paro. Eu tô sempre escutando uma coisa bem legal. Então eu trouxe um descansar de uma forma diferente. Também não fico lá me matando. Eu penso que eu tenho que ir me movimentar, mas que eu não preciso ser a Graciane Barbosa.
Uhum. Tá tudo bem se eu não for ela, assim. Eu só quero mexer meu corpo, só quero, sabe, fortalecer a musculatura mesmo, ter um hábito saudável. Não é uma questão de virar uma musa fit, que eu acho até que não é compatível. Eu E aí eu gostei acho que é muito. importante pensar no que você ganha, sabe? Assim, só para concluir, eu tinha uma paciente que ela queria muito treinar, só que ela chegava em casa e deitava no sofá. E aí ela falava assim, nossa, como é que eu vou mudar isso, né? Porque eu fico muito mal. Eu chego, eu deito, fico deitada e não consigo levantar e sair. E a gente entendeu que o sofá era muito importante. Ela precisava daquele tempo, porque era o tempo que ela tinha antes do marido chegar, dos filhos chegarem. E ela tinha aqueles 10 minutos para ela. E geralmente eles chegavam e ela começava a fazer a janta, e aí ela não ia treinar de novo. E aí a gente colocou 5 minutos de sofá. E aí ela levantar porque ela precisava daquilo. Tirar aquilo para o cérebro dela era uma coisa muito difícil. Ela precisava ter o ganho. Uhum. Então, como eu mantenho o ganho, né? Mudando o meu comportamento, que foi o que eu fiz. Eu mantive ouvindo a meditação. Então, eu sempre coloco alguma coisa que eu gosto, que eu me sinto relaxada e, assim, coisas que me conectem com as coisas que eu gosto. Legal. Eu tenho um arsenal de coisas para fazer, sabe? Quando eu quero mudar, mas eu gosto muito de informação. Informação é uma coisa que me ajuda e eu vejo que ajuda muitas pessoas, Nath. Então, por exemplo, depois que eu li o livro do sono, da importância do sono, né, de um neurocientista, foi a informação que eu precisava para ir dormir mais cedo e respeitar meu sono. Então, quando eu estudo neurociência, estudo atividade física e o bem-estar que isso traz, de redução de depressão, de ansiedade, essas coisas, eu vejo que é importante. Algumas ideias para mudança de comportamento que eu divido com meus pacientes é o seguinte: primeiro, quando a gente fala com o nosso cérebro, a gente fala assim, ai, preciso fazer atividade física. E o cérebro fica desesperado, porque ele não quer fazer. E você está dando uma informação errada, porque pensa bem, multiplica as 24 horas que a gente tem no dia vezes 7, são várias horas que a gente tem de vida por semana, e o que você precisa são só 2 horas na semana. Então, quando você pensa em atividade, não é que todo dia você vai fazer, porque se você não faz nada e se você fizer 2 vezes na semana, o nosso corpo ele responde tudo muito rápido. É muito linda a natureza. Se você prestar É. atenção na musculação, o seu professor te fala para fazer 3 séries de 15 agachamentos. Ele está mandando você abaixar só 45 vezes e acabou. Já foi a perna. Aí você já vai fazer o bíceps, 3 séries de 12. O seu corpo só precisa de 36 vezes levantando, não precisa de 1.200, 8.600, 15.400. Quando a gente pensa que a gente tem que se exercitar, parece que o cérebro está falando, cara, vou ter que fazer quantos? 1.000 abdominais por dia? Não, você vai fazer 2 vezes por semana, 3 séries de 12. Tipo, cara, o seu corpo só precisa de 70 por semana. E isso é uma coisa que pode ajudar você olhar para o negócio sem ser a dimensão emocional que tem aquilo. Tá dando Essa é um uma eco técnica, aí, inclusive, viu? do AA, né? Que eles vão falando só hoje. Só por hoje. Porque se a pessoa pensar, eu vou parar de beber e eu nunca mais na minha vida eu vou beber, ela começa a Nossa. trazer o Réveillon, o Natal, ai, como é que vai ser? Ai, e se eu for no aniversário? Mas quando ela pensa é só por hoje, isso traz leveza, né? É aquele dia. E ela precisa sobreviver só aquele dia sem a bebida. A Raíssa falou leveza, exatamente igual a você. Outra coisa para ajudar na mudança de comportamento que eu fiz, né? Você falou que você fez a sua mudança de comportamento para atividade física. Eu vou contar da atividade física, porque eu tenho a da Coca-Cola que eu parei de tomar desde dezembro, né? A atividade física, Nath, eu quando virei mãe, eu era super rata de academia. Aí eu me tornei mãe e virei super mãe e esqueci a academia. E quando eu tentei voltar, eu não conseguia. Eu não conseguia, era muito frustrante. Eu ia até academia, eu me inscrevia e não fazia. Aí eu resolvi procurar uma academia mais bonita. Aí eu também não fui.
E, nossa, foi passando o tempo assim. E aí eu liguei para um professor meu, uma vez foi um professor meu de academia, chamado Vitor, e eu liguei para ele e falei, Vitor, eu não estou conseguindo sair de casa. Você acha que você consegue passar aqui para eu andar com você? Então, eu não ia pagar como um personal trainer, porque na época eu não tinha dinheiro para isso. Então, eu fiz uma negociação com ele, era como se fosse o preço de uma academia. Então, uma coisa que ajuda muito, que as pessoas não entendem isso, gente, se vocês quiserem lembrar, lembra só disso do que eu falar. O que ajuda ou nos atrapalha não é só o nosso emocional. A gente não pode depender só do nosso emocional. Porque vocês já viram que o emocional de vocês muitas vezes deu cambalacho. Então, o que a gente precisa é fazer as pazes com o ambiente. O que o ambiente pode te motivar e te ajudar? O que no ambiente, né? Não é o ambiente, mas o que aqui fora pode nos ajudar? Eu pedi ajuda para alguém. Quando eu fui parar de tomar Coca-Cola, eu pedi ajuda de fora também. Então, eu comuniquei minhas filhas, que eu sabia que iam pegar no meu pé, eu comuniquei meu marido, eu fui no Instagram, para todo mundo que me conhece, sabe que eu era viciada em coca. Eu falei, galera, tô decidindo parar. Por que que eu fiz isso? Porque o ambiente seria algo que poderia me ajudar. Eu usei o ambiente a meu favor, já que a questão emocional é mais difícil mesmo para a gente mudar um hábito. E aí eu tinha gente falando, parabéns pela decisão. Eu nem tinha parado de tomar, mas eu já estava ganhando parabéns. E esses parabéns são muito reforçadores, como você trouxe, para a gente querer continuar a dar certo. Aí no dia seguinte eu falava, um dia sem beber coca, eu ouvia parabéns, que legal, eu também já consegui. E depois teve outras coisas que me ajudaram também, como, por exemplo, parar de comprar Coca-Cola, que eu também estou alterando algo no ambiente. É muita sacanagem você comprar o seu chocolate, comprar um monte de bugiganga e decidir fazer regime. Tipo, cara, você tá fazendo com que seu ambiente não te ajude. Então, eu não sei se vocês que estão assistindo a gente aqui já pensaram em como o ambiente pode ajudar vocês. Faz sentido aí, Nath, o que Faz eu muito. falei? Eu conversei com uma paciente minha que era nutricionista, né? Ela ainda é, ela só não é mais minha paciente. Já tá de alta. Ela comentou comigo, por exemplo, da gente que não é. Ela falou assim: ó, não começa excluindo, vai diminuindo. Então, ao invés de você ter a caixa, antes eu tinha aqui no consultório, eu deixava coisas aqui para comer, tipo, um clube social, tinha doce e tudo mais. E hoje em dia eu trago um bombom que eu vou comer depois do almoço. Porque aí eu não tenho depois outro. Mesmo que eu queira, eu não tenho. Só que eu tenho aquele um. Porque em termos nutricionais, ela falou que essa substituição, assim, de alguns chocolates que são diet, assim, não... Que é melhor você comer um pedaço de doce do que você comer cinco do que, sabe? E aí ela falou, não, come um brigadeiro, não come cinco. Cinco do que é light, né? E aí eu falei, não, tá bom. E aí eu trago assim, então eu trago só o que eu vou comer no dia. Não deixo mais nada aqui, não faço mais mercado, não deixo. É Porque às porque vezes a se gente a gente sabe que deixar mais tem difícil. e você não tem fome, você tem vontade de comer. Isso. E a gente tem os hábitos, né? Como pessoas que fumam, por exemplo, que são os gatilhos que a gente chama, né? A pessoa que toma um café, a pessoa que é fumante, por exemplo, ela toma um café, o café já chama o cigarro. A pessoa, ela saiu para jantar à noite, sei lá, tomou um vinho, pede o cigarro. Então, o que a gente precisa é conhecer quais são os gatilhos que te levam a. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque minha bateria está acabando. Tá bom. É, conhecer. Então, a outra dica é conhecer. Peraí, só um segundinho. Não, e o pior é que o meu carregador de iPhone não tá aqui. Mas beleza, achei.
Eu estava dando essa dica de você, quando você quer mudar um comportamento, você tem que prestar muita atenção nele. Porque você tem que saber, assim, que horas que eu tenho vontade de comer o chocolate? Ou que horas que eu tenho vontade de fumar? Acho que muita pouca gente fuma hoje, né? Mas tem Ah, mas não, os adolescentes substituíram, né? Porque hoje tem outras coisas, né? o vape, não sei o que lá, né? Sim, pode. É. E aí Então eu queria tem saber muita aí se gente. vocês têm, o pessoal que está aqui, se tem aí algum hábito que gostaria de mudar, se quiser compartilhar com a gente, pedir alguma dica, a gente está aqui para vocês. Vou falar do poder do hábito, você leu? Pode falar. Enquanto você fala do poder do hábito, eu vou pegar o meu carregador, tá? Aqui em Minas, o torresmo dá gatilho pra cachaça. Boa, total. É, porque você ficar conversando, batendo papo e tal. Mas a bebida alcoólica é difícil, porque ela tá em contexto social, né? Ó, ela falou que gostaria de começar a acordar cedo para poder ir para academia. E o que te impede de fazer isso? Quando toca o despertador, qual que é o pensamento que vem? No livro O Poder do Hábito, a parte que eu mais lembro, tá? Faz alguns anos já que eu li, mas tem um que me chamou bastante atenção, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou e que eu acho que dá para fazer um fechamento e até para linkar depois com a resposta que a gente vai trazer. Ela falou preguiça, tá? Depois eu vou linkar com isso, tá? No livro ele fala que tem uma pessoa, um homem, é a primeira história do livro, que ela acorda e não levanta. Eu vou te dar uma resposta para isso, depois a Karina vai te dar também. Quem mais quiser se sentir confortável para compartilhar, fica à vontade. Ele fala que tem uma pessoa que está muito acima do peso, está com um caso muito grave de obesidade, com sérios riscos, e aí ele contrata um psicólogo para ajudá-lo, e ele tem um certo hábito de ficar no celular antes de sair da cama. De descer e comer rosquinha, porque eles estão nos Estados Unidos. Então ele trabalha no prédio comercial que tem um café, ele desce e come uma rosquinha. E aí o psicólogo começa a acompanhar ele acaba fazendo isso umas 3 vezes por dia, assim. Então, além das refeições, ele come como se fossem uns donuts, nos intervalos. E inicialmente ele retira ele desse comportamento, né? Então deixa ele privado na sala e ele começa a ter depressão, ele começa a ficar muito mal, ele começa a ter baixo rendimento no trabalho. E aí, observando essas coisas, que foi a primeira coisa que eu comentei com vocês, que é qual que é o ganho, né? Que todo estado tem um ganho, e aí depois o ambiente que a Karina trouxe, e prestar atenção no comportamento, o que esse psicólogo percebe junto com ele? Ele vai descrever o processo passo a passo, que eu vou resumir tudo bem assim. Ele desce não por causa do donut, ele desce porque ele socializa. Ele precisa daquele tempo. Então, o que ele começa a fazer? Quando a coisa tá muito assim, ele desce para comer alguma coisa. Só que para ele não ir para a lanchonete, ficar lá parado, esperando alguém chegar para ele trocar uma ideia, ele pede o donuts, porque aí não tá chato, né? Não tô aqui, que é o que a gente faz com o celular. Você ficar na sala de espera, ninguém quer ficar sem fazer nada, né? E aí ele vai estar comendo, ele tá lá para comer. Se alguém chegar e bater um papo com ele, ele começa a pedir uma maçã. Ele pede uma água, ele pede um café sem açúcar, mas ele continua descendo. E aí ele entende que, na verdade, não era o donuts. O donuts era a desculpa para o que ele realmente ganhava. Então, assim, a preguiça eu acho que é a mesma coisa, né? É olhar para essa preguiça e entender o que ela tá te trazendo, né? Qual é o ganho, O que né? essa preguiça gera, né? Assim, quando você fica na cama, geralmente, você se dá essa preguiça, é como se você estivesse cuidando de você. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Vou me dar mais 5 minutinhos, eu mereço. Eu sou, né? Acordo cedo todo dia, eu mereço ficar aqui, né? Mais um pouquinho. Então, parece que você está se fazendo um carinho. Mas de que outras formas você pode se fazer um carinho? Talvez maior ainda, indo malhar. Pode Porque isso é ser. para você. E a gente aumenta a autoestima, né? Porque a gente tá concluindo aquilo que a gente combinou. Porque eu não tô falando de autoestima física, eu tô falando de autoestima psicológica.
que é você cumprir aquilo que você combinou com você mesmo. Você dizendo para sua mente, eu sou importante. Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá e faço essa coisa, porque eu sou importante. Sim, faz todo sentido. E então, pensar um pouquinho qual é a função, vou até falar devagar, qual que é a Tá. função que aquele comportamento está tendo na sua vida. Entender a função dele. Então, deitar na cama e não conseguir sair da cama tem uma função. Por exemplo, se a função for, olha, eu durmo tão pouco que eu fico na cama porque eu estou muito cansada, então para você conseguir alterar esse comportamento, você tem que cuidar do seu sono, você tem que dormir mais cedo. Às vezes, a gente precisa estudar o que está acontecendo com a gente para depois planejar a mudança. Então, para quem falou aí, eu fico na cama e não consigo ir para academia, se pergunta qual é a função que ficar na cama tá te trazendo. Se é um descanso, será que se você dormir mais cedo você vai ter mais disposição? Né? Porque a preguiça pode ser de cansaço mesmo. Hoje em dia a gente tem uma vida ridícula de atividade, no sentido de muita coisa, e isso pode trazer uma necessidade de ficar mais tempo na cama. Se for mau hábito, aí além do que a Nath falou, uma outra dica é o que será que eu posso modificar no meu ambiente para me ajudar a diminuir essa preguiça? Será que tem uma amiga que possa ir com você? Nossa, era Né? isso que eu ia responder para a Ingrid. A Ingrid colocou aqui falando que ela tá sozinha, ela teve depressão e que por ela estar sozinha, pelo que eu entendi, pode me corrigir se eu estiver errada, ela tá com dificuldade de levantar sozinha e ir para academia. E eu ia falar justamente, será que não tem alguém que você possa ligar? Porque você saber que tem alguém contando com você, isso te dá. E de repente começa devagar, vai 2 vezes na semana. Depois você vai 3. E você pode também não necessariamente fazer a musculação. Faz uma dança, sei lá, uma hidroginástica, alguma coisa que goste, uma natação, uma luta. Pode ser qualquer coisa, é mais uma questão de mexer o corpo mesmo, né? De colocar o corpo em Nossa, movimento. arrasou. Eu falo muito isso, Nath. Eu falo assim, para de achar que tem que ser chato fazer atividade física. Hoje tem o beach tênis, se você de repente tem É, curiosidade, ou vai dançar. E se você não tem uma amiga, né? Porque é uma possibilidade você falar, eu não tenho ninguém para ir comigo, tá? Que eu sei que é uma frase que você pode dizer. Faça amizade com a professora ou o professor da academia. Então, quando você for lá, você pode falar para quando você for fazer a inscrição, pessoal, eu preciso de ajuda. Eu não tenho motivação sozinha para vir para cá. Eu gostaria que se eu começar, se eu não viesse na semana, será que vocês podem me mandar uma mensagem, me cobrar? Olha, fiz amizade com a dona da academia, ela larga do meu pé. perfeito, Raíssa. Eu tenho um personal que quando eu desmarco, ele remarca. Ele é isso. Eu não falto porque ele remarca. Deixa eu ver a Maria Antonieta. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Peraí, que sumiu aqui. Você consegue ler aí, Nath, É para mim? só. Peraí, é só clicar na tela que não tá ainda. Foi. Eu sempre tive uma vida muito ativa, de atividade mesmo. Ou seja, fazia 1000 coisas. Hoje eu não tenho vontade de fazer nada. A gente precisa ver. Eu não sei quem escreveu porque sumiu para mim aqui a leitura. Foi a Maria Antonieta. Maria Antonieta, quando essa frase, né? Lógico que é um recorte da sua vida e a gente pode estar sendo. Tem que ter muito cuidado, né, para falar com você. Mas pode estar numa fase especial da sua vida que você viveu, sei lá, de repente muito estresse, muita coisa, e de repente você está numa fase mais caída, mais, sei lá, depressiva, alguma coisa assim, né? Não conheço a sua história, mas eu não sei se você já pensou em fazer terapia e de repente, ou se já fez, e tem um olhar sobre o que é isso que está acontecendo com você. Porque tem muitas opções, né? Hoje a gente sabe, pela vida que a gente tem, de pouco cuidado emocional, muito foco no financeiro, corrida de vida, pagar boleto, de que a gente tem pego aí muitas pessoas que estão deprimindo, estão com transtorno de ansiedade. Então, é uma possibilidade que pode estar acontecendo ou não, mas precisa dar uma olhada
Isso com carinho, porque se você sempre foi ativa e agora tá sem vontade, alguma coisa aconteceu. É isso. Vou falar uma coisa que eu acho que encaixa, tá bom? Eu costumo falar uma frase bem recorrente para os meus pacientes, que é assim: a gente namora para casar. Quando você está num relacionamento que você percebe que aquele namorado não é o marido que você quer, perde o sentido você estar naquele relacionamento. Porque por mais que você tenha, sei lá, não tenha a intenção de, você precisa pelo menos achar que num futuro vai que aquela pessoa vai se encaixar naquilo que você quer. Idem para qualquer coisa. Talvez falte propósito. E eu não sei, porque muitas vezes a gente coloca esse propósito no externo. Então, que nem a primeira moça que falou com a gente, ela falou assim: ah, estou sozinha. E aí dá a impressão de que eu tenho que fazer isso pelo outro ou com o outro. E a gente esquece de se priorizar. E eu acho até que isso é cultural mesmo, é nosso como ser humano, né? De que o certo é a gente colocar o outro e de que talvez para essas pessoas, enfim, para todo mundo, colocar esse propósito ajuda muito. Porque a diferença, uma das, né, diferenças em quem procrastina e quem não procrastina é olhar o resultado. Então, assim, que nem a Maria Antonieta é a minha mãe. Ela pode até falar, ela procrastina atividade física. Mas ela é uma pessoa que você entrar na casa dela é impecável, não tem um pelo fora do lugar, porque ela nunca vai dormir sem lavar louça. Ela pode não ter vontade, mas por quê? Porque o ganho para ela da casa limpa é muito gigantesco. Então ela faz isso, porque ela gosta de uma casa arrumada, ela precisa ter um ambiente arrumado. Então, assim, nunca você vai chegar lá e ela saiu para trabalhar e não arrumou a cama. Porque isso é muito importante para ela, tem um propósito, tipo, que é o bem-estar próprio. Faz sentido para E às ela vezes isso. ela não veja tanto da academia, né? Porque às vezes, sei lá, já tô namorando há tanto tempo, já tenho uma pessoa, já tô numa idade que, sei lá, já não uso mais roupa curta, tudo bem também se eu for pra praia e tiver celulite, todo mundo tem, não é? Algumas coisas desse, talvez qualquer propósito que seja. E pensar que isso é importante pra gente, nem que seja de propósito científico, como a Karina mesmo trouxe. Nossa, exatamente, Nath. Eu ia te falar que é nessa hora que as informações científicas me ajudam muito. Então, por exemplo, eu não sabia que a Maria Antonieta era sua mãe, agora que eu vi a carinha dela aqui, é Não. verdade. Então, deixa eu falar uma coisa. Tem um comercial que acho que é da Suíça. Se eu achar, eu vou tentar repostar nos stories, tá? Para vocês assistirem. É um comercial que com a gente na velhice se a gente pratica esporte ou não pratica. E aí acaba sendo muito assustador. Eles pegaram pelo lado do medo mesmo. Que legal. Mas tem uma conversa que eu tenho tido com meus pais, que pode caber aqui, que é o seguinte: se você sentar e você levantar, você vai perceber que você precisou usar a sua coxa, né? O quadríceps. Se você está deitado na cama e se você precisar levantar, você vai ver quão forte. Qual é a força que você usa para o seu abdômen? Se você for fazer xixi e tiver que levantar, você vai ver que você vai fazer força também. Se o seu sapato desamarrou e você precisar baixar, você vai ver que você precisa de uma certa elasticidade. Quando a gente tem 50, 60 anos, a gente, se vocês forem perceber, né, um jovem levanta da cama, ele levanta. Aí, quando a pessoa tem 30 anos, ela levanta bem. Quando ela tem 40, ela começa a levantar e dá uma reclamadinha. Quando ela tem 50, ela já apoia para levantar. E quando 60, 70, né, você já vai ouvindo o barulho. A pessoa levanta falando, ai, ajeita as costas. O que isso está querendo dizer? Que a gente está perdendo músculo conforme a gente envelhece. E a gente precisa desses músculos para ter a nossa qualidade de vida, para a gente ter força para levantar, para a gente ter força para caminhar, baixar para amarrar um sapato. A atividade física não necessariamente precisa ser para qualquer outro propósito estético, senão pela sua liberdade, para você tomar banho sozinha quando tiver 70 anos, 80 anos. Nossa, isso é perfeito. Acho que isso pega muita gente, porque ninguém quer ser cuidado. Então, Né? Acho ninguém que quer ser um dos maiores cuidado. pesadelos das pessoas é você ter essa dependência, né? Você precisar depender da sua família, de não ter autonomia, né?
E eu acho que pensar assim é a coisa mais importante do mundo, né? Pensar que você vai ter autonomia. É mais uma informação para se pensar, principalmente para as mães que falam: eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Então você precisa cuidar da sua saúde física, porque senão você vai dar trabalho. Porque um senhor que não faz atividade com 80 anos não anda sozinho em casa, ou vai ter que tomar banho com ajuda, tem mais chance de desequilíbrio. Além, e isso eu estou falando só da independência física, mas tem vários estudos, pode deixar esse assunto para outro dia, de que a atividade física reduz a chance de demência, de Alzheimer, de depressão, dos transtornos de ansiedade, de diabetes, cardiopatia, triglicérides. Então, o benefício é para a saúde como um todo. Então, se você quer ter um envelhecimento saudável, é algo que assim tem que estar na sua semana. E não é uma vontade de fazer, é uma escolha que nem um remédio. Tipo, eu quero ter saúde, eu tomo remédio para o meu colesterol. O seu remédio para ter independência psicológica e física é atividade física. E E acho. olha, eu até postei nos stories falando sobre hormese, são esses pequenos desprazeres propositais que a gente vai colocando na nossa vida para aumentar o sistema imunológico. Enfim, tem muitos estudos, principalmente tem até um documentário na Netflix que é só sobre o banho gelado, que é um tipo de hormese, mas um tipo de hormese também é a academia. Por quê? Porque você gera um certo desconforto para o seu corpo e isso te deixa mais resiliente, você traz resiliência. Porque você começa a entender nas próprias experiências de vida que nem tudo vai ser sempre confortável e tá tudo bem, você é capaz de passar por aquilo. Isso. Então, a gente está falando de benefício psicológico por uma coisa que é muito simples. E o que a gente tem de estudo, de periódico científico publicado falando sobre caminhar e depressão é gigantesco. Inclusive, quando eu trabalhava na bioterapia, que era uma clínica de terapia com natureza, a gente buscava muito estudo científico que tivesse ligação entre a saúde mental e a natureza, e o convívio com a natureza. E um dos estudos mais recorrentes eram com pessoas que tinham câncer. Me veio esse paper agora na cabeça. Por quê? Porque as mulheres, eles pegaram alguns grupos de idosos que estavam com câncer. Nesse caso, desse trabalho específico, eram mulheres idosas com câncer de mama. E aí tinham dois grupos e eles eles dividiram com cuidado com PET, tá? Então, um grupo tinha PET e outro grupo não tinha PET. E o grupo que tinha PET melhorou, se curou, tomava menos remédio, era muito melhor o andamento da doença, o curso da doença, do que o que não tinha PET. E eles estavam investigando a questão relação saúde e natureza, tá? Então, animal, contato com o animal. Só que qual que era o benefício de ter o animal? Elas saíam para andar 3 vezes por dia. De Pronto, manhã, à arrasou. tarde e à noite. Então, não era o pet. Era a caminhada que era obrigatória. Porque é aquilo, eu não consigo fazer academia. Mas se eu tenho que andar com o cachorro, mesmo eu estando doente, o cachorrinho só faz xixi na rua, eu saio com o cachorro. Eu ando. E você E aí o cuida fato dele, delas recebe saírem e amor, né? andarem. Ah, sim. Mas aí eles chegaram nessa. O Conclusão, estudo né? é bem complexo. Mas realmente, assim, porque o amor, as outras pessoas que não tinham pet, elas tinham família, elas também recebiam de uma outra forma, né? Não eram idosos sozinhos, não, eram idosos que. Mas essas que tinham o cachorrinho, elas tinham que sair para andar. E aí eles começaram a ver a relação entre esse exercício físico e a cura do câncer. Arrasou. Tomava menos remédio, sentia menos dor, reclamava menos, uma série de coisas, por quê? Porque afetava não só a saúde física, quanto também a psicológica. Então a pessoa ficava menos deprimida, ela tinha mais dopamina ali jorrando, mais serotonina, ela tinha propósito, nem que Uhum. fosse, ela tinha que levantar, porque ela precisava levar o cachorro para andar. Muito bom, adorei. Bem legal. Bem legal. Acho que de uma Vou forma ver se eu geral a gente encontro deu também e algumas. vou. Postar, né? Legal. Põe um link lá pra Sim, gente, vou. né? A gente, acho que o Instagram ele dá 1 hora só, né? De live, depois ele derruba a live. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta específica, mas eu acho que a propósito do encontro é exatamente esse, da gente bater um papo mesmo, né? Fazer essa troca.
Tinha me ocorrido uma coisa enquanto você estava falando aí do cachorrinho, mas agora eu esqueci. Tá. Minha mãe falou que ela é igual uma pessoa que fuma, que sabe que faz mal, mas não consegue fazer exercício físico. Vai devagarzinho, vai um degrauzinho por vez. Talvez o que a Karina falou é, seja isso, né? Talvez a gente pense que a gente, sei lá, você começou a fazer balé, você tem que ser a primeira bailarina do municipal, mas não tem que, né? Assim, você pode só fazer o plié, faz alguma coisa que goste, uma coisinha, e pouquinho. Ah, eu lembrei que eu ia falar. Eu tenho 2 pacientes que eu atendo na rua. São pacientes que têm depressão grave, que, né, tipo, resistente à medicação, tudo, e que não saem, e eu fico, tem que sair, tem que sair, tem que ver o sol, tem que ver a natureza, não sei o quê. Então, eu tô passando lá para pegar. Sabe que eu pensei, por exemplo, se você sabe que você tem essa dificuldade, provavelmente você conhece alguém que também tem essa dificuldade, e aí uma pessoa pode ajudar a outra. Eu sou psicóloga, tudo bem que eu facilito, né? Porque eu tô indo até lá para ir buscar, mas eu sempre penso, poxa, isso podia ser um grupo de bairro, quantas pessoas precisam de uma Verdade. companhia, entendeu? Tipo, isso poderia ser no bairro, um grupo de caminhada. E assim, existe, gente, eu sei que existe é, bike noturno, por exemplo, em São Paulo, em quase todos os bairros, tem grupo que se encontra para andar de bicicleta à noite. Se isso é muito para você, muito provavelmente procure nos grupos de Facebook se tem grupos de caminhada, grupos de meditação nos parques perto da sua casa, porque provavelmente tem, e esses grupos ajudam muito a gente ter mais compromisso conosco mesmo, porque a gente está ligado a outras pessoas, né? E talvez as pessoas não gostem da academia, academia mesmo, aquele ambiente fechado. Talvez tenha uma, sabe, uma atividadezinha assim, mais ao ar livre, ou uma outra coisa, alguma coisa mais com música, porque tem que, nem todo mundo curte aquele ambiente mesmo, esteira, né? É de cada um, tem que ver o que gosta, assim. Pode ser dança de salão, né? Pode ser. Pode ser qualquer esporte, um vôlei, o que gostar, né? Abre a possibilidade. É isso que a gente traz para vocês. Primeiro, não traga o peso, né? De ai, academia como se fosse algo todo dia, como se fosse ficar marombeira. Não é nada disso. Pode ser mais gostoso, não precisa ser musculação, pode ser o que você gosta. O importante é só sair do estado que você tá, que te incomoda, para melhorar um pouco. Se você melhorar um pouco, você é capaz de melhorar mais um pouquinho depois. Então comece com um pequeno passo. Para você vai ser bastante, vai ser um passo grande. E a gente confia E em pensa vocês, sempre que no a ganho. gente é capaz de mudar. Sim, somos Foca no provas ganho, vivas disso, né? Se a gente não acreditasse na mudança, a gente não seria foca no psicólogo. ganho. Então, e Exato. aí, se vocês quiserem, compartilhe com a gente, conosco, né? Qualquer pequeno ganho que você conseguiu fazer, a gente vai ficar muito feliz. E aí, na semana que vem, a gente já conta para vocês aí durante essa semana qual vai ser o assunto da semana que vem, né, Nath? Nossa, perfeito. Combinado. Se vocês quiserem deixar comentário nos Sugestão. comentários, eu vou subir essa live. Aí, se vocês quiserem deixar qualquer coisa que vocês quiserem de tema, lógico que seja dentro aqui da neurociência, da psicologia, a gente vai trazer o que vocês quiserem saber. Isso mesmo. Gente, Quero muito obrigada por vocês estarem agradecer todo aqui. mundo. Isso, 20 pessoas que ficaram aqui conosco, então a gente está muito feliz. Espero que tenha aí dado uma Muito mesmo. luzinha. É isso. Obrigada, Nath. Obrigada pela parceria. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Beijo para vocês. Ó, ele gosta de cavalo. Cavalo é ótimo. É que nem todo mundo tem essa opção, mas que é muito bom. Obrigada, viu, Cá? Ele falou, não gosta de academia, mas adora andar a cavalo. É que nem todo mundo consegue, né? Isso é mais difícil, mas... Mas olha, em Interlagos existe um monte de aras e tem a possibilidade de você. Tem várias caminhadas, cavalgadas em grupo. Você paga lá uma quantidade, às vezes é R$ 50, e faz caminhadas, cavalgadas noturnas. Então é possível sim. Vai atrás do que você gosta, que é uma possibilidade.
Obrigada para todo mundo, viu? Uma boa noite e a gente espera vocês na próxima quarta-feira. Às 8h30. Um beijo para vocês. 8h30.